Bom dia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria te encontrar aqui, meu irmão, minha irmã, para mais uma meditação do Evangelho, da Palavra do Senhor, que é alimento para as nossas vidas e os nossos corações. Hoje o Senhor tem para nós o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, dos versículos de 30 a 37. Acompanhe comigo. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós temos um evangelho em que o Senhor, começamos aqui o tempo comum, voltamos para ele, retornamos depois das festas da Páscoa. Nós temos um evangelho em que o Senhor traz os discípulos à realidade de que, no versículo vai dizer, se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O Senhor, ele vai dizer, não queira para você mais do que aquilo que lhe cabe, mais do que o serviço, mais do que o que eu tenho demonstrado com a minha vida. O Evangelho inteiro nos mostra um Senhor que ama, um Senhor que vai em direção ao outro, um Senhor que anuncia a salvação e que se preocupa com o próximo, Um dos mandamentos do Senhor é esse, amar ao próximo, como a ti mesmo. O Senhor, ele quer indicar para cada um de nós que o nosso coração não deve se ensoberbecer de querer além daquilo que nos cabe, mas que deve ter um coração humilde, um coração pequeno. Quando eu lia o Evangelho para meditar, o subtítulo de uma das partes diz a atitude do discípulo. O discípulo é aquele que nós somos chamados a ser. Em Pentecostes nós vimos como os discípulos foram batizados. Na liturgia de ontem nós vimos o discípulo aos pés da cruz juntamente com Nossa Senhora. O nosso caminho discipular passa pelos ensinamentos que o Senhor tem para nós. E os ensinamentos, até na primeira leitura vai dizer: Deus resiste ao soberbo, mas concede a graça aos humildes. Nós alcançamos do Senhor as graças para a nossa vida quando nós temos um coração humilde, quando nós nos colocamos a serviço, quando nós imitamos o nosso mestre. O discípulo é aquele que está aos pés do Senhor, que escuta do Senhor, que aprende com o Senhor. Que eu e você possa clamar esta graça de sermos humildes, de reconhecer o nosso lugar, este lugar de serviço, o lugar daquele que ama, o lugar daquele que acolhe, o lugar daquele que aprende com Jesus. Que nós possamos viver também este dia, essa terça-feira, clamando ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de verdadeiramente ser teu discípulo, de verdadeiramente seguir os teus ensinamentos e fazer de tudo para que a humildade do meu coração me conquiste um lugar na eternidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.